Começa agora o tempo de antena do Movimento para a Democracia. O Partido da Liberdade, da Democracia e da Esperança para Cabo Verde. Boa tarde. Saudações amigas a todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora. Antes de mais, informar que este tempo de antena e mais informações úteis sobre o partido podem ser encontrados no nosso site oficial, que é o www.mpd.cv. Esta semana abordamos no nosso tempo de antena, espaço livre de comunicação com a sociedade cabo-verdiana, o discurso de abertura no debate do Estado da Nação pelo líder parlamentar do MPD, a intervenção no debate pelo deputado José Filomeno e, por fim, a convenção da JPD, cuja abertura será hoje na Assembleia Nacional da República. Na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, a nação teve a oportunidade de acompanhar o debate sobre o Orçamento do Estado para 2014, onde, mais uma vez, o governo e o partido que o suporta mais não fizeram do que se alienarem das suas responsabilidades, essencialmente no tocante ao desemprego. Mais não fizeram do que manobras de diversão, recorrendo-se às inverdades acerca dos anos 90 para a fuga de prestação de contas à nação, envolvidos quase 3 mandatos. Ouçamos a intervenção na abertura do debate do líder parlamentar do MPD, Dr. Fernando Elísio, seguido de uma das intervenções de um dos nossos deputados, no caso, Dr. Filomeno Monteiro. Nós assistimos aqui a 45 minutos de discurso de reconhecimento da incapacidade do governo em lidar com as questões internacionais e com as questões nacionais. O senhor primeiro-ministro levou 45 minutos a dizer que há necessidade de novos mecanismos de financiamento. 13 anos depois, parecendo que hoje que está a tomar posse como primeiro-ministro. O senhor primeiro-ministro levou 45 minutos a dizer que o desafio é o desemprego, esquecendo-se que ele é o responsável do país há 13 anos. Senhor primeiro-ministro, só entendemos esse seu discurso se é um reconhecimento ou uma crítica que está a fazer a toda a política governativa nos últimos 13 anos. Caso contrário, é um discurso de desresponsabilização que o NPD não lhe vai apoiar. Senhor Primeiro-Ministro, este orçamento devia ser o orçamento da verdade, da transparência e da honestidade. Um orçamento que traduzisse as promessas feitas aos cabo-verdianos em relação ao emprego, crescimento económico, à pobreza e ao aumento do rendimento disponível, à segurança e a qualidade do sistema educativo, à saúde e à unificação do mercado interno, à cultura e ao desporto. Para o Orçamento de Estado para 2014, exigia-se, por isso, critério, frontalidade, justeza na distribuição dos recursos e metas execuíveis. Exigências redobradas pelo facto do governo estar no poder há 13 anos, deste ser o 14º orçamento e não ter mais possibilidades de responsabilização. Deve também ser o orçamento da materialização das reformas económicas e estar alinhado com as legítimas aspirações do povo cabo-verdiano. Não aceitamos o discurso do Sr. Primeiro-Ministro que fazemos uma coisa de cada vez. Antes eram as infraestruturas, agora vamos promover o setor privado e vamos pegar no setor privado. Sr. Primeiro-Ministro, infelizmente os desafios não se apresentam um de cada vez. Apresentam-se ao mesmo tempo. Por conseguinte, necessitamos de um governo que consiga funcionar em matrizes complexas, que exigem respostas múltiplas para desafios múltiplos. Ao mesmo tempo, Sr. Primeiro-Ministro, uma componente importante para o desenvolvimento da economia real é o crédito. Nós temos aqui a constatação, e o senhor sabe, ou se não sabe, devia saber,
que o crédito à economia real estagnou e que também o crédito para o Estado aumentou. O Sr. Primeiro-Ministro sabe isso. E eu vou lhe dizer mais, no momento em que 60% das empresas estão no negativo, eu vou lhe dizer o que é que acontece quando se verifica esta situação. Os bancos desenvolvem aversão ao risco. Em vez de dar crédito ao setor privado, fazem aplicações lá fora ou então emprestam ao Estado. Não emprestam a um setor privado moribundo. E sabe porquê que não fazem isso, Sr. Primeiro-Ministro? Não fazem isso, por um lado, para contrapor o risco, mas, por outro lado, também para melhorar os seus livros. Porque, como sabe o Sr. Primeiro-Ministro, e devia saber a Sra. Ministra das Finanças, o Banco Central faz a ponderação de ativos. Ativos e a ponderação, para explicar e para que fique claro, significa isso. De cada vez que um banco empresta ao Estado, o Banco Central, ao ponderar esse ativo, porque um empréstimo é um ativo para o banco, porque ele vai receber, um empréstimo ao Estado, se for 100, é ponderado como 100. Um empréstimo feito a uma empresa moribunda, se for 100, é ponderado como 50. E, em alguns casos, até como 0, não é? O caso, por exemplo, da dívida da Eletra ao INPS. Senhora Ministra, inscreva no seu orçamento, inscreva o que o nosso líder parlamentar propôs ontem, um fundo de desenvolvimento empresarial. Sabe porquê? Para contrapor e contrariar esta tendência que os bancos têm neste momento, esta aversão dos bancos em relação ao empréstimo ao setor privado. O Sr. Primeiro-Ministro usou um truque a dizer, não, nós estamos a esperar a fundamentação da oposição. A oposição não tem que fundamentar nem quantificar. Se o Sr. Primeiro-Ministro entende a natureza do problema, o Sr. Primeiro-Ministro fará recurso dos seus ministros e da sua administração para quantificar esse problema, para o identificar e para agir. Ainda vamos a tempo. Caros cabo-verdianos e caros jovens, é já hoje que se inicia a 5ª Convenção Nacional da JPD. Os jovens da família do Partido da Liberdade, Democracia e do Desenvolvimento estarão reunidos para a eleição do novo momento da JPD. Assim, convidamos-te a estar presente no ato de abertura que ocorrerá hoje, sexta-feira, pelas 18h30, na Assembleia Nacional. Ouçamos o balanço feito pelo coordenador da organização da 5ª Convenção Nacional da JPD, Nuno Furtado. Caros jovens cabo-verdianos, permitam-me, desde logo, em nome da Comissão Organizadora desta 5ª Convenção Nacional da Juventude para a Democracia e do nosso Presidente, Dr. Ulisses Correia Silva, que desde cedo se disponibilizou política e institucionalmente a apoiar esta reunião magna da juventude do Partido da Liberdade e da Democracia, possibilitando a sua realização neste fim de semana na capital do país. Saúdo também de forma entusiástica todos os delegados provenientes de todos os concelhos do país e da região política de Portugal. Esta 5ª Convenção Nacional marcará de forma decisiva o futuro da Juventude para a Democracia, fundada na primeira metade da década de 1990 e que ofereceu vários dos atuais dirigentes da MPD, como Fernando Elísio Freire, Lourenço Lopes, Filomena Gonçalves, para não falar de muitos outros que ao longo dos anos têm dado seu contributo para o crescimento da juventude e do partido e para o reforço da democracia cabo-verdiana. Desta forma, convidamos a todos os jovens a estarem presentes no ato de abertura que ocorrerá hoje, sexta-feira, pelas 18h30, na Assembleia Nacional. Caros cabo-verdianos, chegamos ao fim de mais um tempo de antena do Partido da Liberdade, da Democracia e do Desenvolvimento. Para mais informações, consulte o nosso site em www.mpd.cv. Juntos construiremos uma nova esperança para Cabo Verde. Continuação de uma muito boa tarde e de um excelente fim de semana.